Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas e vamos discutir um tema que é fundamental para o intensivista. É um tema uma dúvida que acontece com todos nós que damos plantão em terapia intensiva, com medicina de urgência, é uma questão com a qual nós nos colocamos diante dela todos os dias, que é o paciente que chegou para a gente com choque, independentemente de qual tipo de choque for, e a gente suspeita que aquele paciente possa estar com um débito cardíaco inadequado, aquele paciente que está com exames laboratoriais alterados, um lactato elevado, um gap de CO2 alargado, uma taxa de extração elevada, mal perfundido na periferia, com sinais clínicos e laboratoriais de que pode estar fazendo baixo débito. E a gente sabe que uma das maneiras de atuar no débito cardíaco, né, na melhora do débito cardíaco, é corrigindo a pré-carga do paciente. A gente viu já que os determinantes do débito cardíaco, né, além da frequência cardíaca, vai ser o volume sistólico, e esse, por sua vez, vai depender da pré-carga, ou seja, né, da volemia, do quanto está retornando de sangue para o coração, da força de contração do coração e da pós-carga, né, da resistência que está sendo colocada ali na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, atuando na pré-carga é uma das coisas que a gente mais faz da terapia intensiva, ou seja, dar fluidos para o paciente que está chocado com a intenção de melhorar o débito cardíaco se ele estiver fazendo sinais clínicos laboratoriais de um débito cardíaco inadequado para aquela situação. Daí vem a pergunta, será que aquele paciente vai realmente melhorar, vai realmente ter ganhos em termos de débito cardíaco se eu fizer essa expansão volêmica? A gente sabe que na terapia intensiva, mais ou menos 50% só dos pacientes é que vão ser responsíveis a fluidos, né? Então, como identificar esses pacientes e por que é importante identificar esses pacientes? A importância é que se você fizer fluidos para um paciente que não é responsivo, isso causa malefícios para o paciente. O balanço hídrico dele começa a se acumular, você começa a aumentar a quantidade de água pulmonar extravascular, começa a causar edema de alça intestinal com dificuldade de absorção, aumento da pressão intraabdominal, congestão renal, que pode levar à piora da função renal, uma série de consequências deletérias do excesso de volume que vão culminar com desfechos piores para o seu paciente. Então é fundamental que nós possamos identificar esse grupo de pacientes que vai de fato responder a uma prova volêmica. Bom, historicamente se usava, né, há anos atrás, métodos chamados de métodos estáticos, né, como por exemplo a PVC e a PWAP. Mas ao longo dos anos foram sendo feitos estudos e foi se percebendo que a correlação da PVC, da PWAP, a correlação desses índices com a fluido responsividade era muito ruim. Então, por uma ampla gama aí de valores de PVC, existe uma zona cinzenta aí muito grande, né? Então, o fato do paciente ter uma PVC de 8, de 10, ou de 14, ou de 6, não fala que se o paciente vai ou não vai responder aos fluidos, não, se ele vai ou não melhorar o débito cardíaco com a expansão volêmica. Talvez a PVC tenha um valor mais importante para saber em como que o seu paciente tolerou aquela expansão volêmica a qual você submeteu ele, né? Então, se você julgou, né, pelos métodos que a gente vai comentar aqui, se você julgou que aquele paciente é fluido responsivo, fez a expansão volêmica e a PVC aumentou demais, pode ser que aquele paciente não tenha tolerado muito bem a sua prova volêmica. Aquele paciente que aumentou demais a PVC, aquele paciente que começou a fazer linha B pulmonar no seu ultrassom pulmonar, aquele paciente que, se você tiver o ecocardiograma ali na mão, aquele paciente que começou a aumentar demais as pressões de enchimento nos ventrículos, não pode ser um paciente que não conseguiu manipular bem aquele volume que você deu, né? Então, talvez a PVC tenha um valor nesse ponto, mas para predizer fluido responsividade, você sabe que não. Então, ao longo do tempo foram desenvolvidos outros métodos para predição de fluido responsividade, os chamados métodos dinâmicos, né? E aí vieram o delta-PP, né, que é a variação da pressão de pulso, e a variação da veia cava, né? O índice de distensibilidade da veia cava, esses dois métodos baseados em medições em medições em momentos diferentes do ciclo respiratório no paciente em ventilação mecânica, né? Então, o paciente em ventilação mecânica, a gente sabe ali que no momento em que você estiver na inspiração, você vai ter uma pressão
intratorácica maior, né? E isso vai diminuir ali o retorno venoso ali para o ventrículo direito. Na fase expiratória, com essa pressão reduzida, né, você vai ter essa pressão menos positiva, você vai ter o efeito inverso. Então, o que está acontecendo? Entre a fase inspiratória e a expiratória, você vai ter um aumento ou uma diminuição do retorno venoso para o coração direito, né? Então, é como se você estivesse fazendo entre aspas, uma prova volêmica a cada ciclo respiratório, né? Então, aumentou a pressão no tórax, o retorno diminuiu a pressão no tórax, o retorno vai aumentar, e quando esse retorno aumenta é como se você estivesse fazendo uma prova volêmica ali para o seu paciente. Então, você usa essas variações na pressão intratorácica, né, como análogos ali de uma variação do retorno venoso para o seu coração, e através disso você vai saber se no momento em que foi aumentado o retorno venoso para o coração, ou seja, como se você tivesse feito entre aspas, uma prova volêmica para o seu paciente, se nesse momento o débito cardíaco aumentou. Na verdade, a gente não faz uma mensuração direta do débito cardíaco, mas de parâmetros que seriam análogos ao débito cardíaco. No caso, a variação da pressão de pulso e a variação, né, da distensão ali da veia cava. Quais que são os problemas desses métodos, né? Primeiro, que eu acabei de falar, você não vai estar mensurando diretamente o débito cardíaco, você vai estar mensurando variações em parâmetros que teoricamente seriam análogos ao débito cardíaco, que refletiriam, né, uma alteração no débito cardíaco. Então, esperava-se que uma variação da pressão de pulso ou uma variação na distensão ali da veia cava, dependendo da fase do ciclo respiratório em que você medisse, que isso aí teria correlação com o aumento ou não do débito cardíaco, né? Mas esses métodos eles têm diversas limitações. Primeiro, limitações intrínsecas aos próprios métodos, né? Então a gente sabe que a performance desses métodos não é perfeita. Principalmente, eu acho que talvez para a variação de veia cava, por ser um método mais examinador dependente, que vai variar, né? Que tem a reprodutibilidade entre um examinador e o outro não é tão boa assim. A gente sabe que a performance dessa variável não é muito boa, né? A gente tem uma sensibilidade, uma especificidade que não são tão longe de serem excelentes, inclusive com alguns trabalhos mais recentes mostrando que alguns autores, né, chegaram a ter conclusões até um pouco mais radicais, recomendando que não fosse usado mais o parâmetro do índice de dispensibilidade da veia cava como um parâmetro de fluido responsividade, justamente pela performance do método que não foi muito boa, né? Então, quando se comparou a variação, né, da distensão da veia cava com a variação de débito cardíaco nesses pacientes, se viu que não existia uma correlação muito boa entre dilatação, entre variação do calibre, do diâmetro da veia cava e variações do débito cardíaco. E as outras limitações são limitações de fatores que são pré-requisitos para que você consiga utilizar o método. Então a gente sabe que para utilizar tanto a variação da veia cava quanto a da pressão de pulso, a gente precisa de pacientes então em ventilação mecânica, ventilando ali com volume tido em torno de 8 a 10 ml por quilo de peso, né? Para variação da pressão de pulso, o paciente tem que estar com um ritmo regular, não pode ter nenhuma arritmia. A gente sabe que a performance não é boa também em pacientes que têm drenos de tórax, né? O tórax aberto, o que tem disfunção grave de ventrículo direito, no caso da distensão da veia cava também, se você tem hipertensão intraabdominal, a aferição também fica prejudicada. Então, por conta de todos esses pré-requisitos para que você possa utilizar o método, alguns autores estimam que só 20% dos pacientes da terapia intensiva são candidatos à utilização desses métodos para predição de fluido responsividade. Então, a gente consegue aplicar esses métodos num número reduzido de pessoas, e mesmo naqueles pacientes em que nós conseguimos utilizar o método, a correlação com o débito cardíaco não é tão boa assim. Parece que principalmente para a distensibilidade da veia cava, com uma performance em alguns trabalhos um pouco melhor para a variação do delta-PP, né? Então começou a se procurar a partir daí também métodos que fossem melhores, que pudessem pelo menos ser aplicados num número maior de pacientes. Entre eles, então, surgiu, né, o VTI, né? O que seria o VTI? O VTI seria
uma medida que a gente faz com o Doppler pulsado, né, com o uso do ultrassom cardíaco. A gente usa o Doppler pulsado, colocando ele na via de saída do ventrículo esquerdo. O Doppler pulsado vai medir ali para a gente o fluxo ali na via de saída do ventrículo esquerdo ao longo do tempo, e isso vai formar um gráfico ali em formato de uma curva, né? Através de recursos do próprio aparelho, a gente mede a área sob essa curva. Isso é o VTI, o Velocity Time Integral, né? Isso seria um análogo ao volume sistólico e, portanto, sendo o volume sistólico um dos grandes determinados do débito cardíaco, um análogo também do débito cardíaco. Então, variações do VTI teriam correlação com variações no débito cardíaco. Qual que é a vantagem da mensuração do VTI? A gente pode utilizar o VTI após fazer uma manobra de elevação das pernas, né? O Passive Raising Legs. A gente levanta as pernas do paciente, né? E quando nós elevamos os membros do paciente ali a 45 graus, todo aquele sangue que está ali nas pernas do paciente, a gente está jogando de volta para o tronco ali do paciente, né, para o tórax do paciente, e é como se a gente estivesse fazendo uma prova volêmica ali com em torno de uns 250, 300 ml. E se nós mensurarmos o VTI antes da elevação das pernas e após a elevação das pernas, quando nós estamos fazendo, teoricamente, aí um teste volêmico, né, sem infundir soro efetivamente, se a variação do VTI for maior do que 15% após a elevação das pernas, isso fala a favor de que o paciente vai sim aumentar o débito cardíaco se você fizer expansão volêmica. As vantagens do VTI com a manobra associado à manobra de elevação das pernas é que o paciente não precisa de estar em ventilação mecânica, então isso aí você já consegue incluir um número bem maior de pacientes, que é uma das grandes limitações do uso do delta-PP e do índice de distensibilidade da veia cava, né? O paciente tem que estar em ventilação mecânica. O paciente não precisa de estar rítmico, ele pode estar com uma FA, por exemplo, que isso não vai interferir no método. O paciente não tem problema ali se ele está com dreno de tórax, ou seja, um número maior de pacientes você vai poder aplicar esse método no número maior de pacientes, ao invés daqueles 20% apenas ali que se estima dos métodos que eu comentei anteriormente. O VTI parece ter uma boa correlação com o débito cardíaco, o exame tem uma boa performance quando é realizado da forma correta e, portanto, então aplicável no número maior de pacientes e com uma acurácia, com uma performance melhor. Eu posso falar por experiência própria que eu tinha um pouco de receio ali com a mensuração do VTI por considerar aquilo um método difícil de ser feito. Eu estudava aquilo, lia a literatura e entendia na parte teórica como que era feito essa mensuração, para que ela servia, como que ela era interpretada, mas achava a literatura um pouco confusa para me permitir conseguir fazer aquilo ali de fato na prática, né? Em qual posição que eu ia ter que colocar o transdutor, em qual posição que eu ia colocar ali o cursor do Doppler pulsado, como eu ia fazer a mensuração ali da área sob a curva que o Doppler pulsado me deu. Então, a literatura, apesar dela te mostrar na parte teórica como que aquilo é aplicado, na parte prática eu não me sentia capaz de fazer. E isso mudou muito quando a Camila, que é cardiografista, minha colega de muitos anos, que está montando esse curso junto comigo, ela me ensinou, então, um dia a fazer o VTI. Eu procurei, ela me ensinou a metodologia, né, expliquei para ela por que eu estava precisando, para qual que era a aplicação que eu precisava daquilo. E ela me mostrou como fazer isso, e o interessante é que durante uma tarde, repetindo algumas vezes a mensuração do VTI, a minha mensuração já começou a ficar próxima da mensuração que ela estava fazendo. Ou seja, não é uma curva de aprendizado tão demorada assim. Se você tiver uma pessoa com a orientação correta, com a explicação teórica correta, com alguma pessoa te orientando para fazer da forma correta, e você treinando durante um tempo, qualquer pessoa pode aprender a fazer o cálculo do VTI, que então vai ser uma arma que eu acho muito importante para você predizer aí a fluido-responsividade, fazer uma avaliação da capacidade que o coração daquele paciente vai ter de aumentar o débito cardíaco dele, né? Então, o mecanismo disso a gente vem lá da fisiologia, né? A gente sabe que
se você adequar a pré-carga do seu paciente pelo mecanismo de Frank-Starling, você colocaria ali os miócitos, né, numa posição em que estaria ótima para ele poder fazer uma contração mais forte pelo mecanismo mesmo de Frank-Starling. Então, esse seria o mecanismo fisiológico, aí o racional fisiológico aí de por que a fluido-responsividade levaria ao aumento do débito cardíaco. Infelizmente, se fosse só isso, seria muito fácil, a gente faria isso aí com todos os pacientes e teria uma resposta positiva. Mas, como eu disse, a gente sabe que só 50% dos pacientes aqui vão ser realmente responsivos. Isso por quê? Porque muitos pacientes eles já estão trabalhando já na parte reta ali da curva de Frank-Starling e não na parte ascendente da curva de Frank-Starling. Ou seja, eles estão já num momento em que aumentos adicionais da volemia não vão levar a novos aumentos do débito cardíaco. A gente sabe que a curva de Frank-Starling ela vai subindo, chega num determinado momento que ela fica reta. Ou seja, se você aumenta a pré-carga, né, do paciente e ele ainda está na fase ascendente da curva, ele vai aumentar o débito cardíaco. Se ele já está na fase reta ali da curva, aumentos adicionais de pré-carga não aumentam o débito cardíaco. Muitos pacientes, infelizmente, já estão trabalhando nessa parte reta ali da curva de Frank-Starling e por isso não vão responder mais à expansão volêmica. Então, o ultrassom cardíaco com o VTI é aí mais um recurso para a gente poder predizer a fluido-responsividade, um método que a gente pode usar então, recapitulando, no número maior de pacientes do que o delta-PP e do que a distensibilidade, índice de distensibilidade da veia cava, né, pelo fato de dispensar alguns pré-requisitos que esses outros métodos demandam para o cálculo do método, e com um bom desempenho em termos de correlação com o débito cardíaco, portanto, com a predição da fluido-responsividade do seu paciente. Bom, a gente, nas próximas aulas, nas próximas discussões, a gente vai detalhar aí certinho do ponto de vista prático, né, com as imagens, como que você faz para mensurar o VTI, como que você olha isso no aparelho, a posição da sonda, a posição ali do Doppler pulsado, como que você faz a mensuração ali da área sob a curva do Doppler pulsado. A gente vai detalhar isso aí mais para que todo mundo possa ficar apto a iniciar a mensuração desse método e começar aí sua curva de aprendizado, que não é longa, para ter uma ferramenta muito importante para o intensivista e para o emergencista. Bom, espero que tenha sido útil para vocês. Nos encontramos na próxima aula. Um abraço.